Olá, este é o programa Prova Final. Meu nome é Vinícius Casalino, eu sou professor da rede de ensino LFG. O programa Prova Final, como você sabe, é uma parceria entre a TV Justiça e a rede de ensino Luiz Flávio Gomes. Nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, debateremos uma questão importante da disciplina de Direito Tributário. Hoje, discutiremos imunidades tributárias. Você saberia me dizer por que uma igreja não precisa pagar impostos? No segundo bloco, Pergunte ao Professor, responderei 5 questões enviadas por nossos telespectadores. Se você tem dúvidas, envie a sua pergunta. Nosso e-mail é provafinal@aesapar.com. No terceiro bloco, o X da questão, responderei a 2 questões extraídas de exames da Ordem dos Advogados do Brasil. Debateremos alternativa por alternativa e, ao final, assinalarei a resposta correta. O programa Prova Final não se dirige apenas àqueles que se preparam para exames de ordem. Se você estuda para outros concursos ou tem interesse na disciplina de Direito Tributário, fique conosco. Eu volto no próximo bloco. Muito bem, retornamos com o primeiro bloco do nosso programa. O tema de hoje é imunidade tributária. Você saberia me dizer por que uma entidade religiosa não paga imposto? Esta é uma questão que se relaciona com o tema de hoje. A primeira ideia que eu gostaria que você assimilasse sobre o nosso tema é que as imunidades tributárias encontram-se no texto constitucional. É a Constituição Federal que prevê e assegura a imunidade tributária. Um dispositivo da Constituição, um artigo, um parágrafo, um inciso, que atua de uma maneira tal que protege algumas pessoas, alguns bens ou algumas situações. Eu insisto com você que a imunidade é um fenômeno constitucional, que se encontra no texto da Constituição. E por que isso? Porque você não vai encontrar imunidade tributária em uma lei ordinária, em um decreto do Poder Executivo e menos ainda em uma medida provisória. As imunidades têm sede no texto da Constituição. É no texto da Constituição que nós encontramos esses dispositivos protetivos do contribuinte. Mas, afinal de contas, o que é que vem a ser uma imunidade tributária? Você sabe que os entes federativos são dotados de competência tributária. O que é que significa isso? Significa que União, Estados, Distrito Federal e municípios receberam da Constituição Federal autorização para instituir os tributos de sua competência. A União, de acordo com o texto da Constituição, tem competência, por exemplo, para instituir imposto de renda. Os estados têm competência para instituir imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Os municípios têm competência para instituir o IPTU. Cada ente federativo recebe a sua competência diretamente do texto constitucional. Ocorre que, em algumas circunstâncias, o poder constituinte originário, vale dizer, o poder que fez a Constituição, houve por bem proteger algumas pessoas, algumas situações ou alguns bens quanto ao poder tributário estatal. Os legisladores de nossa Constituição tinham objetivos muito claros, no sentido de tutelar alguns valores considerados fundamentais para a nossa sociedade. Valores considerados tão fundamentais que deveriam ficar ao resguardo do poder estatal de tributar. Por isso, ao elaborarem o texto da Constituição, tiveram o cuidado de estipular algumas normas que proibiam o exercício do poder de tributar. Em outras palavras,
fizeram constar do texto da Constituição, em alguns artigos, em alguns parágrafos, em alguns incisos, proibições expressas, dirigidas aos entes federativos, no sentido de proibir o exercício da competência tributária. Estas normas da Constituição, estes dispositivos constitucionais que têm como objetivo proibir o exercício da competência tributária, proibir o exercício do poder tributário estatal, esses dispositivos constitucionais se chamam imunidades tributárias. Se nós pudéssemos, então, definir imunidade tributária, teríamos que dar a seguinte definição. Imunidade tributária é uma norma da Constituição, um dispositivo constitucional negativo de competência tributária. Dispositivo constitucional negativo de competência tributária? Sim, é justamente isso. A Constituição confere competência, isto é, autoriza os entes federativos a instituir os tributos. Mas a própria Constituição, em algumas circunstâncias, para algumas pessoas ou situações específicas, proíbe o exercício desta competência. Os dispositivos constitucionais proibitivos, os dispositivos constitucionais que negam competência aos entes federativos, chamam-se imunidades tributárias. A imunidade, portanto, é o dispositivo da Constituição, a norma constitucional negativa de competência tributária. Esta negação de competência, a proibição da instituição de certos tributos, não se vincula a uma espécie específica. Existe na Constituição dispositivos de imunidade tributária que alcançam impostos, taxas e contribuições especiais. No artigo 5º, inciso 34, por exemplo, encontramos uma imunidade que se refere às taxas. O exercício do direito de petição, o exercício do direito à certidão estão imunes à cobrança de taxas. Em outras palavras, o texto constitucional assegura que o cidadão tem acesso às certidões públicas sem que seja compelido a pagar uma taxa, portanto, um tributo. No artigo 149, parágrafo 2º de nossa Constituição, encontramos imunidades que se referem a contribuições especiais. Lá, a Constituição proíbe a incidência de contribuição de intervenção no domínio econômico e contribuição social sobre as atividades de exportação. No artigo 150, inciso 6, encontramos o caso mais clássico de imunidades tributárias, as chamadas imunidades genéricas. De maneira que a imunidade tributária é dispositivo constitucional negativo de competência tributária, porque proíbe que os entes federativos instituam tributos. Esta proibição, ao mesmo tempo, protege determinadas pessoas, situações ou bens. Na aula de hoje, quero discutir com você, quero aprofundar melhor as imunidades previstas no artigo 150, inciso 6 da Constituição. São as chamadas imunidades genéricas. Estas imunidades são genéricas, ou são chamadas de genéricas, por duas razões. Primeiro, elas se destinam aos 4 entes federativos. Imunidade tributária, portanto, norma constitucional negativa de competência, que se dirige à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Também é chamada de imunidade genérica porque se dirige a todas as espécies de impostos. O artigo 150, inciso 6, proíbe que os entes federativos instituam quaisquer impostos
que eventualmente incidiriam sobre aquelas situações protegidas. União, Estados, Distrito Federal e municípios não podem instituir quaisquer impostos no que tange às pessoas, situações e bens elencadas no artigo 150, inciso 6 da Constituição. Imunidade genérica, portanto, porque vincula os 4 entes federativos e proíbe a instituição de quaisquer impostos. Eu chamo a sua atenção para o seguinte: a imunidade genérica, prevista no artigo 150, inciso 6, protege quanto a quaisquer impostos, mas veja bem, só protege quanto a impostos. No artigo 150, inciso 6, não encontraremos proteção contra taxas, não encontraremos proteção contra contribuições especiais, contribuições de melhoria e empréstimos compulsórios. O artigo 150, inciso 6 da Constituição, fecha única e exclusivamente na espécie de tributo chamada imposto. Feitas estas primeiras considerações, vamos agora destrinchar o artigo 150, inciso 6. Vejamos que situações, pessoas e bens estão protegidas pela imunidade dita genérica. O caput do artigo 150 diz que é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios instituir impostos. A linha A, sobre o patrimônio, renda e serviços uns dos outros. A imunidade genérica, prevista no artigo 150, inciso 6, a linha A, chama-se imunidade recíproca. E por que recíproca? Porque a Constituição proíbe que os entes federativos instituam impostos, qualquer imposto, que incida sobre o patrimônio, renda e serviço uns dos outros. Assim, a União, por exemplo, não pode instituir imposto de renda que incida sobre a renda auferida pelos Estados, Distrito Federal e municípios. Os Estados federados não podem, por exemplo, instituir imposto sobre a propriedade de veículo automotor que incida sobre os automóveis de propriedade da União, municípios e Distrito Federal. Os municípios, finalmente, não podem instituir IPTU que incida sobre a propriedade de imóvel da União, Estados e Distrito Federal. A imunidade genérica proíbe que os entes federativos se tributem reciprocamente por meio de impostos. Qual seria a razão para esta imunidade? Por que ela existe? Qual é o valor que ela protege? Você sabe que a instituição de um tributo, e, em especial, a instituição de um imposto, é um ato de poder. O artigo 150 tem como seu título limitações do poder de tributar. Quando o Estado tributa um particular, ele está exercendo parte de sua soberania. A Constituição Federal preocupou-se com o exercício desta soberania entre os entes federativos. Se a União institui imposto sobre a renda dos Estados, isso significaria que a União estaria exercendo poder, constrangendo um Estado da Federação. Ora, o princípio federativo, assegurado pelo artigo 1º e 18º de nossa Constituição, assegura a autonomia dos entes federativos. De maneira que um ente federativo não pode exercer poder em face do outro. A imunidade recíproca tem relação com a autonomia e isonomia dos entes federativos. Na medida em que estão numa relação de horizontalidade, na medida em que regem suas relações
pelo princípio da igualdade, não pode haver o exercício de poder de um com relação aos demais. Daí porque a Constituição proíbe a instituição de impostos entre os entes federativos. Uma primeira questão importante que nós podemos assinalar reside na seguinte indagação. Muito bem, União, Estados, Distrito Federal e municípios são imunes a impostos instituídos por eles mesmos. Mas e uma autarquia, uma fundação pública, também teria imunidade? O artigo 150, parágrafo 2º da Constituição, estende a imunidade recíproca a autarquias e fundações. E estende porque autarquias e fundações são pessoas jurídicas de direito público. Vale dizer, auxiliam os entes federativos na prestação de serviços públicos. O Instituto Nacional de Seguridade Social, por exemplo, o INSS, uma autarquia federal, está imune à IPTU, está imune à IPVA e assim por diante. Uma fundação municipal, uma fundação estadual, também estão imunes ao pagamento de impostos, sejam federais, estaduais ou municipais. Esta imunidade alcançaria, por outro lado, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista? O que é que você acha? Empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, criadas para viabilizar a atuação estatal quanto ao exercício de atividade econômica. Atividade econômica regida por normas de empreendimentos privados. As empresas públicas e sociedades de economia mista, muito embora façam parte da administração pública indireta, concorrem com os particulares no mercado. É o caso, por exemplo, do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. Por isso, o artigo 150, parágrafo 3º, primeira parte, não estende a imunidade genérica recíproca às empresas públicas e sociedades de economia mista. Devo fazer uma ressalva. Se a sociedade de economia mista ou a empresa pública, muito embora sejam pessoas de direito privado, prestem serviço público, neste caso, então, como exceção, fazem jus à imunidade. Foi justamente o que decidiu o Supremo Tribunal Federal quando analisou a imunidade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é uma empresa pública, portanto, uma pessoa jurídica de direito privado, mas presta serviço público relacionado ao Estado, relacionado às incumbências da União. O Supremo Tribunal Federal disse, portanto, que não obstante seja uma pessoa jurídica de direito privado, faz jus à imunidade tributária. O artigo 150, inciso 6, a linha B da Constituição, assegura a imunidade tributária para os templos de qualquer culto, as igrejas. Inicialmente, você poderia pensar que esta imunidade se restringe apenas ao prédio, ao templo de qualquer culto. Não é bem assim. O parágrafo 4º do artigo 150 estende esta imunidade ao patrimônio, renda e serviço das entidades religiosas. Portanto, a imunidade dos templos não é uma imunidade somente do prédio, não é uma imunidade somente daquele local em que se professa o culto. É uma imunidade que alcança todo o patrimônio da entidade religiosa. É importante registrar, contudo, que esta imunidade alcança apenas o patrimônio da entidade religiosa que tenha relação com as suas atividades essenciais. Se a igreja, se a entidade religiosa passa a exercer atividade econômica,
passa a concorrer com a iniciativa privada, se monta um negócio qualquer em que explora comércio, nesse caso, obviamente, não há que se cogitar de imunidade. O objetivo da Constituição, no artigo 150, inciso 6, a linha B, é tutelar o valor fundamental, a garantia fundamental prevista no artigo 5º da Constituição, a liberdade religiosa. Por isso, não nos cabe questionar sobre o conteúdo da religião. Todas as religiões que existem no Brasil, desde que respeitem as normas relativas à ordem pública, desde que respeitem os costumes e os valores protegidos pelo direito, todas as religiões, sem exceção, fazem jus a esta imunidade. O artigo 150, inciso 6, a linha C, prevê mais uma imunidade dirigida aos partidos políticos e suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores e instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. Veja que esta é uma típica imunidade subjetiva, direcionada a certas pessoas, pessoas consideradas pela Constituição importantes. Os partidos políticos e suas fundações tutelam um valor fundamental, tutelam o princípio democrático. Você sabe que uma das condições de elegibilidade é justamente a filiação a partido político. Por isso, os partidos são imunes a impostos que incidam sobre seus patrimônios, renda e serviços. Aqui vale a mesma ressalva que fizemos para as instituições religiosas. É claro que essa imunidade alcança o partido e a sua fundação desde que estejam exercendo atividades essenciais. Vale dizer, atividades relacionadas com suas finalidades essenciais. A segunda pessoa protegida é a entidade sindical dos trabalhadores. Vale dizer, dos trabalhadores e não dos patrões. A Constituição entende que os trabalhadores, na relação de trabalho, são a parte mais vulnerável. Portanto, devem contar o quê? Com um incentivo, com um apoio do texto constitucional para que possam se reunir em sindicatos. As entidades sindicais dos trabalhadores, vale dizer, estas associações que defendem interesses econômicos, políticos e culturais dos trabalhadores, são imunes a quaisquer impostos. Registro a mesma observação. São imunes desde que as suas atividades permaneçam relacionadas com as suas finalidades essenciais. É claro que se a entidade sindical passa a exercer atividade econômica em regime de concorrência com a iniciativa privada, perde a imunidade. Finalmente, o artigo 150, inciso 6, a linha C, prevê a imunidade das instituições educacionais e assistenciais sem fins lucrativos. Essas entidades são entidades privadas. Se fossem entidades públicas, cairiam na imunidade do artigo 150, inciso 6, a linha A, imunidade genérica recíproca. Nesse caso, são instituições educacionais privadas, instituições assistenciais privadas. Não obstante sejam privadas, auxiliam o Estado na prestação de serviços muito importantes. O serviço de educação e assistência social. Por isso, a Constituição entendeu por bem tutelar a atividade dessas entidades, assegurando-lhes imunidade tributária relativa a impostos. Note, contudo, que essas entidades não devem ter finalidade lucrativa. Se tiverem fins lucrativos, então deixam de fazer jus à imunidade. A ausência de finalidade lucrativa significa que a instituição educacional ou assistencial não pode ter lucro, é isso? Não,
Elas podem ter lucro. Aliás, até devem. É importante que tenham lucro. A ausência de finalidade lucrativa significa que todo o lucro auferido pela entidade deve ser reinvestido em suas finalidades essenciais. As pessoas que deram origem à entidade, os associados, os fundadores, não devem obter parte desse lucro. Esse lucro não pode ser distribuído entre as pessoas que deram origem à sociedade, ou à associação, ou à fundação. A ausência de finalidade lucrativa significa que todo o excedente econômico deve ser reaplicado na instituição educacional ou assistencial. Um dado curioso: o artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição, diz que as entidades ali previstas devem cumprir os requisitos estabelecidos em lei. Você saberia me dizer se esta lei é uma lei ordinária ou uma lei complementar? Esta lei é uma lei complementar. Muito embora a linha C não mencione expressamente lei complementar, o fato é que o artigo 146, inciso 2 da Constituição, estabelece reserva de lei complementar para a limitação constitucional do poder de tributar. Uma imunidade tributária é justamente uma limitação constitucional do poder de tributar. Por isso, a regulamentação de uma imunidade, os critérios a serem exigidos das pessoas para que façam jus a uma imunidade devem ser veiculados por lei complementar. A lei complementar que cumpre este papel é o Código Tributário Nacional. E se você for ao artigo 14, você vai encontrar todos os requisitos que estas entidades devem cumprir para que façam jus à imunidade. Finalmente, a imunidade prevista no artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição. É vedado aos entes federativos instituir impostos que incidam sobre o livro, o jornal, o periódico e o papel destinado à sua impressão. Esta é uma típica imunidade objetiva, porque não protege pessoas, mas objetos. Quais objetos? O livro, o jornal, o periódico e o papel. O valor fundamental protegido neste caso, você já deve ter deduzido, é a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação de ideias. A Constituição quis garantir que o Estado não use do poder tributário para restringir ou limitar a liberdade dos particulares de manifestarem as suas opiniões. Daí porque a proteção expressa, contida no 150, inciso 6, a linha D, que proíbe a instituição de qualquer imposto que incida sobre livro, jornal, periódico e o papel destinado à sua impressão. Muito bem, vimos neste primeiro bloco que a imunidade tributária é uma norma constitucional negativa de competência tributária. É um dispositivo da Constituição, um artigo, um parágrafo, um inciso, que proíbe que os entes federativos exerçam a sua competência tributária. Vimos que a imunidade alcança todas as espécies de tributos. E também ela está espalhada por toda a Constituição. Existem vários dispositivos constitucionais que consagram imunidades tributárias. Estudamos de forma específica a imunidade genérica. Esta, sim, prevista no artigo 150, inciso 6, protege apenas quanto a impostos. A imunidade genérica se desdobra em 4 alíneas. A linha A, imunidade recíproca. A linha B, imunidade que protege os templos de qualquer culto.
A linha C, imunidade que protege as instituições sindicais, partidos políticos e suas fundações, e instituições educacionais e assistenciais sem fins lucrativos. E a linha D, imunidade objetiva, que protege o livro, o jornal, o periódico e o papel destinado à sua impressão. Para finalizar, registro que a imunidade tributária consagra típico direito subjetivo público ao contribuinte. A pessoa protegida por uma imunidade tem o direito subjetivo público de não ser tributado. Encerramos assim o nosso primeiro bloco. Eu aguardo você para o segundo bloco. Pergunte ao professor. Voltamos já. Muito bem, retornamos com o segundo bloco do nosso programa. Pergunte ao professor. Neste bloco, responderei às 5 questões enviadas por nossos telespectadores. Vamos à nossa primeira questão? Qual a diferença entre imunidade e isenção? Muito boa pergunta. Qual a diferença entre imunidade e isenção? Geralmente, as pessoas que se iniciam no estudo do direito tributário têm o costume de confundir imunidade e isenção. Perceba, contudo, que existe uma diferença profunda e fundamental. A imunidade tributária, como dissemos, está na Constituição Federal. Tem sede no texto constitucional. É uma proteção da Constituição, que protege certos contribuintes, certas pessoas e certos bens. A isenção, pelo contrário, é uma forma de exclusão do crédito tributário. Vamos encontrar a previsão de isenção, por exemplo, no artigo 175 do Código Tributário Nacional. A isenção, e isso eu peço que você fixe, é sempre criada por meio de lei. Lei complementar ou lei ordinária, a depender da situação. É uma decisão política de cada ente federativo isentar determinadas pessoas, situações ou bens. Os legisladores federal, estaduais, distrital e municipais podem optar por desonerar a carga tributária alguns contribuintes. Uma das formas de desoneração é a isenção. A isenção, portanto, é uma forma de exclusão do crédito tributário concedida sempre por lei. Lei do ente federativo competente para aquele tributo específico. Por exemplo, apenas a União pode criar isenções relativas ao imposto de renda. Apenas os estados federados podem criar isenções relativas ao IPVA. E apenas os municípios podem isentar em face de IPTU. Dessa maneira, a grande e fundamental diferença entre imunidade tributária e isenção é que a imunidade é uma proteção do contribuinte prevista diretamente no texto constitucional. Você não encontra imunidade em leis, decretos ou medidas provisórias. A isenção, por sua vez, é uma forma de exclusão do crédito tributário veiculada por lei. Lei ordinária ou lei complementar, dependendo do tributo específico, e que pode, eventualmente, ser veiculada por medida provisória. Muito bem, vamos à nossa segunda indagação. Qual a diferença entre imunidade e não incidência tributária? Muito bem. Não incidência tributária é outro fenômeno que muitas vezes é confundido com isenção, outras vezes é confundido com a imunidade, mas que você não pode confundir. A não incidência tributária
tem a ver com a prática de um fato ou com a conduta adotada pelo contribuinte. Veja que os casos de não incidência não têm relação, seja com a Constituição, seja com leis ordinárias ou complementares. Você sabe que o mecanismo da tributação funciona da seguinte maneira: o Estado cria o tributo por meio de uma lei. Esta lei prevê, hipoteticamente, a situação que vai desencadear a obrigação tributária e, portanto, o dever de pagar tributos. Por exemplo, no caso do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, qual é o fato descrito abstratamente? Auferir renda. Se uma pessoa, no mundo dos fatos, no mundo real, adota uma conduta e, a partir desta conduta, ela ofere renda, ela pratica o fato gerador do imposto de renda. Logo, nasce a obrigação tributária principal e ela deve recolher o seu tributo. A não incidência tributária tem a ver justamente com o fato praticado pelas pessoas. Muitas vezes elas adotam certas condutas que não se ajustam perfeitamente na descrição hipotética da lei que instituiu o tributo. Eu vou usar um exemplo cotidiano, principalmente das pessoas que moram em cidades do interior, mas que pela didática permite que você compreenda bem o que é uma não incidência tributária. Imagine que determinado indivíduo comprou um veículo, adquiriu para si um veículo. Que veículo é esse? Um veículo de tração animal, um veículo puxado por cavalos, por exemplo, a famosa charrete. Nesse caso, ele será compelido a pagar imposto sobre a propriedade de veículo automotor? Ora, ele adquiriu um veículo. A propriedade de veículo implica o quê? A incidência da norma de IPVA. Note que ele comprou um veículo de tração animal, não um veículo automotor. Muito embora pareça que aquela sua conduta ajusta-se à norma que instituiu o IPVA, é uma simples aparência. Não incidência tributária, portanto, significa que o contribuinte adota uma conduta ou pratica um fato que, muito embora seja parecido com o fato gerador, muito embora seja parecido com um fato que está adequado a uma norma que instituiu o tributo, é mera aparência. Veja que a não incidência não tem relação com a imunidade. Imunidade tributária é um dispositivo constitucional negativo de competência tributária. Não incidência é uma conduta do contribuinte, que, embora pareça estar de acordo com a norma impositiva do tributo, não está. Vamos para a nossa terceira pergunta? A imunidade dispensa o cumprimento de obrigações tributárias principais e acessórias? Excelente indagação. Veja, a imunidade tributária é um dispositivo constitucional negativo de competência tributária. Logo, ela impede que os entes federativos criem, instituam os tributos de sua competência. Logo, e isso eu quero que você entenda, em um caso de imunidade tributária, o ente federativo que eventualmente instituiu determinado tributo, procurando cobrar este tributo junto a uma pessoa protegida por uma imunidade, neste caso, a lei que institui o tributo é inconstitucional. E por que ela é inconstitucional, Vinícius? Ora, ela viola explicitamente o texto da Constituição. Viola explicitamente a Constituição Federal. Por isso, preste muita atenção. As pessoas imunes
não precisam cumprir as obrigações tributárias principais. Obrigação tributária principal é a obrigação de pagar o tributo. Código Tributário Nacional, artigo 113, parágrafo 1º. Uma vez que a imunidade torna a lei instituidora do tributo inconstitucional, ela afasta a obrigação tributária principal. Não afasta, porém, as obrigações tributárias acessórias. Obrigação tributária acessória é a obrigação de fazer, não fazer ou tolerar que se faça no interesse da administração, da fiscalização dos tributos. Nós vimos que as instituições educacionais têm que cumprir alguns requisitos para que possam fazer jus à sua imunidade tributária. Logo, elas devem cumprir as obrigações acessórias, muito embora estejam dispensadas do cumprimento da obrigação tributária principal. Vamos à nossa quarta questão? Emenda à Constituição pode criar imunidade tributária? Muito bem. Lembre-se que eu disse a você que a imunidade tributária não se confunde com a isenção. Você não vai encontrar imunidade tributária numa lei ordinária. Você não vai encontrar imunidade numa medida provisória. Por quê? Porque o local da imunidade é a Constituição Federal. É possível, contudo, que uma emenda à Constituição crie uma imunidade. Sim, as emendas constitucionais são os atos normativos que têm competência para alterar a Constituição. Ora, se podem alterar a Constituição, podem também estabelecer normas negativas de competência tributária. O único cuidado que a emenda deve ter é o cuidado de observar as cláusulas pétreas. Artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Uma vez que a emenda observe as cláusulas pétreas e não as viole, não há qualquer problema em que uma emenda constitucional crie uma imunidade tributária. Aliás, se você for ao artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, você vai encontrar uma imunidade tributária que se refere às contribuições de intervenção no domínio econômico e contribuições sociais, que foi justamente criada por uma emenda constitucional. Vamos à nossa quinta e última indagação? Emenda à Constituição pode eliminar imunidade prevista originalmente pela Constituição? Muito bem, veja que é a pergunta inversa agora, né? Uma emenda constitucional poderia eliminar uma imunidade tributária? Nesse ponto, existem algumas divergências. Alguns autores entendem que a imunidade tributária, porque ela impede o exercício do poder de tributar, ela é uma garantia à propriedade privada dos cidadãos. Ora, a propriedade privada é uma garantia fundamental, prevista no artigo 5º da Constituição. Então, segundo alguns autores, as imunidades tributárias não poderiam ser retiradas do texto constitucional por uma emenda, porque esta emenda estaria violando direito e garantia fundamental, que é cláusula pétrea. Outros autores, por sua vez, entendem que não. Não obstante a imunidade proteja a propriedade privada, ela mesma, imunidade, não é direito e garantia fundamental. Logo, não haveria problema em que uma emenda a retirasse do texto constitucional. Inclusive, a emenda constitucional número 20 de 1998 retirou do texto constitucional uma importante imunidade que protegia os aposentados e pensionistas da incidência de imposto de renda. Esta emenda retirou a imunidade, mas foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal plenamente constitucional. Finalizadas as nossas perguntas, eu vejo você no terceiro e último bloco do nosso programa,
o X da questão. Muito bem, retornamos com o terceiro bloco do nosso programa, o X da questão. Neste bloco, responderemos duas questões extraídas de exames da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos à nossa primeira questão? Exame de Ordem Unificado 2010, 3, prova tipo 1, branca, questão 89. A imunidade recíproca impede que, alternativa A União cobre imposto de renda sobre os juros das aplicações financeiras dos estados e dos municípios. Alternativa B, o município cobre a taxa de licenciamento de obra da União. Alternativa C, o Estado cobre contribuição de melhoria em relação a bem do município valorizado em decorrência de obra pública. Alternativa D, o Estado cobre tarifa de água consumida em imóvel da União. Veja que o examinador fechou na imunidade genérica recíproca. A imunidade recíproca, como nós dissemos, enfoca apenas a cobrança de impostos. Protege apenas quanto à cobrança de impostos. Vimos também que ela protege o patrimônio, a renda e o serviço dos 4 entes federativos. Portanto, se você tivesse em mente essas duas características da imunidade genérica, você resolveria a questão com relativa tranquilidade. Se voltarmos a ela, alternativa por alternativa, você verá como a questão é simples. Vejamos a alternativa A. A União cobre imposto de renda sobre os juros das aplicações financeiras dos estados e dos municípios. Perfeito, perfeito. A imunidade recíproca proíbe justamente o quê? Que os entes federativos cobrem impostos sobre o patrimônio, renda e serviço uns dos outros. Logo, a União não pode cobrar imposto de renda sobre juros de aplicações financeiras dos estados e municípios. A alternativa B diz o seguinte: o município cobre taxa de financiamento de obra da União. Veja que a alternativa B menciona taxa. Ora, a imunidade do artigo 150, inciso 6, não protege quanto a taxas. Alternativa C, o Estado cobre contribuição de melhoria em relação a bem do município valorizado, em decorrência de obra pública. E alternativa D, o Estado cobre tarifa de água consumida em imóvel da União. Veja que tanto a contribuição de melhoria, e menos ainda a tarifa, que nem é tributo, nesses casos não há proteção relativa à imunidade genérica recíproca. Lembre-se sempre disso. A imunidade genérica recíproca protege quanto a impostos. Tudo bem? Vamos para a segunda pergunta. Exame Unificado 2010, 2, caderno de prova 1, questão 80. A Companhia de Limpeza do município de Trás-os-Montes, empresa pública municipal, vendeu um imóvel de sua titularidade, situado na Rua 2, quadra 23, localizado no número 6. Neste caso, o novo proprietário. Alternativa A, não paga o imposto de transmissão de bens imóveis em função de ser bem público. Alternativa B, fica isento do imposto predial e territorial urbano ante a imunidade do patrimônio público. Alternativa C, paga o IPTU, mas não paga o ITBI, uma vez que, nesta última hipótese, quem transmite a propriedade do bem é a empresa pública. Alternativa D, fica obrigado a pagar todos os tributos que recaiam sobre o bem. Nós vimos que a imunidade genérica recíproca alcança as autarquias e fundações. Vimos também que ela não alcança as sociedades de economia mista e empresas públicas. Por isso, nessa questão,
O problema não era tão complexo. Ora, se uma empresa pública vende um imóvel seu, não há que se cogitar, em princípio, de imunidade. Vejamos cada alternativa novamente. Alternativa A. Não paga o imposto de transmissão de bens imóveis em função de ser bem público? Paga sim, sem problema nenhum. Até porque o bem público, para ser vendido, tem que ser o quê? Desafetado. Alternativa B. Fica isento do imposto predial e territorial urbano ante a imunidade do patrimônio público? Não há imunidade nesse caso. Empresa pública é pessoa jurídica de direito privado. Alternativa C. Paga o IPTU, mas não paga o ITBI, uma vez que, nesta última hipótese, quem transmite a propriedade do bem é a empresa pública? Não. Paga o IPTU e paga o ITBI justamente porque é empresa pública. Se fosse autarquia ou fundação, a situação talvez fosse diferente. E, finalmente, a alternativa D, fica obrigado a pagar todos os tributos que recaiam sobre o bem. Alternativa D, portanto, é a alternativa correta. Senhoras e senhores, vimos hoje as imunidades tributárias. Espero que o nosso encontro tenha sido proveitoso para você. Você me encontra no Facebook, Vinícius Casalino, você me encontra no Twitter e você me encontra pelo e-mail viniciuscasalino@gmail.com. Eu fico por aqui. Obrigado.